quero cumprimentar a Vossa Excelência, a doutor Ricardo Bonella, tá? Juiz da primeira vara criminal aqui da cidade do Guarujá. Parabenizá-lo pelo trabalho que está conduzido, de forma brilhante, esse júri. Quero também parabenizar, cumprimentar os novos colegas da promotoria, o senhor Lopes e a doutora Luísa. Quero também parabenizar a defensoria aqui, também com um trabalho brilhante que tem feito para defender os réus. O servidor da Justiça. Receba todos os nossos cumprimentos da promotoria. Aos senhores Alexander, João Pedro e Wendel, também quero cumprimentá-los, tá? E, por fim, o nosso conselho de sentença, que também quero cumprimentá-los, pois hoje, nesta noite, vocês são praticamente a estrela da noite. É vocês que vão decidir o caminho daqueles três ali, se eles serão condenados ou serão absolvidos. Então, quero cumprimentá-los e que vocês ajam na consciência e que não minimize o que foi relatado aqui, tanto das testemunhas como o que vai ser relatado pelas teses que os nossos colegas vão apresentar. É com muita angústia e tristeza que eu me dirijo a vocês para apresentar a gravidade desses fatos. Apesar de algumas mentiras que eles falaram aqui, principalmente os réus, porque existem laudos, existem, tudo foi comprovado aqui, que houve sim canibalismo, que eles comeram sim o corpo do senhor Rogério Moreira, e isso jamais pode ser minimizado. Porque se for minimizado, nós vamos estar desconsiderando um fundamento da Constituição Federal Brasileira, que é a dignidade da pessoa humana. Além de estar desconsiderando a dignidade da pessoa humana, nós também está desconsiderando um dos direitos fundamentais, que é a vida, e a prevalência dos direitos humanos, que é outro princípio que também está previsto na nossa Constituição. Além de estar previsto na nossa Constituição, também está previsto nos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, eu acho que esse é um momento muito delicado, por isso que eu falo que eu me apresento para vocês com muita angústia e tristeza, pois pode ocorrer esse risco de conselho de sentença absolver esses três assassinos. Dito isso, a vida é um bem jurídico superior e indisponível. Não há exceções para tal conduta, independente das circunstâncias. Ou seja, como havia falado no início, houve uma violação do direito à vida. É óbvio que não conseguiremos trazer ela de volta, essa vida. Mas podemos, no dia de hoje, fazer justiça e com isso condenar esses três assassinos. Uma das coisas que a defesa vai alegar, conforme também já consta nos autos da contestação, o estado de necessidade. Como a gente ouviu nos relatos, quando eles tiveram contato externo com a médica, a engenheira, eles falaram, isso está nos autos também, só que eles não comentaram aqui, que havia sofrimentos. Não era um dia de sofrimento como o réu falou. No dia que eles entraram em contato, que foi no 22º dia, salvo engano, que o Lopes ele vai confirmar depois lá eles tinham alimentos ainda, escassos, mas tinham. Comentaram que tinha uma garrafa de água para passar 32 dias. Isso também é outra mentira, porque, conforme a médica falou, o ser humano não consegue ficar sem água 4 dias. Então, como eles conseguiram ficar 32 dias lá sem água? Então, é outra mentira que a gente desconstrói. Então, eles estavam em necessidade. Mas se havia sofrimentos, escassos, mas havia, eles não estavam em perigo iminente e perigo atual, que é uma das características do estado de necessidade. Então,
isso a gente já pode descartar. Mas logo, o próximo promotor desenvolver essa tese melhor, um pouco do aparato técnico jurídico. Então, se aceitarmos a defesa de estado de necessidade nesse caso, haveria um precedente perigoso, onde vidas poderiam ser tiradas sob a justificativa de sobrevivência em situações extremas, o que é extremamente inaceitável. A decisão que o Conselho de Sentença proferir servirá como precedente para futuras decisões judiciais. Então, hoje é um marco histórico aqui. Dependendo da decisão que os nobres do Conselho de Sentença proferir, pode estar abrindo precedente para futuras decisões de que podemos comer carne humana, matar na crueldade, alegando o estado de necessidade. Dito isso, então vamos na mão de vocês a condenação ou a absolvição daqueles 3 assassinos que se alimentaram de carne humana, mataram com crueldade e feriram o princípio da dignidade da pessoa humana, direito à vida e vários outros princípios que os autos já têm demonstrado. Agora eu passo a palavra para o Lopes, para a justiça. Pedimos respeito, somos réus não assassinos. Vocês vão ter oportunidade. Já tiveram oportunidade. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Réus, nossos presentes, testemunhos, conselho de sentença, eles são os juízes. Antes de iniciar minha tese, tirando a base que não houve assassinato do projeto, disse só autorização da promotoria, entregando as fotos da perícia e uma foto, pode passar por nós, constam que não houve assassinato, conforme os réus escrevem. Normalmente eles estão narrados aqui. Eu acho que os fatos dizem por si só. A defesa pode vir com novos colegas, defesa do estado de necessidade, mas estado de necessidade do que? Se os próprios senhores que você defende dizem que não houve assassinato. Vou defender do que se não fosse assassinato? Mas são uma outra oportunidade. O Ministério Público ofereceu denúncia em face dos réus Alessandro João Bueno, onde recai sobre eles o crime, da qual pedimos a condenação do princípio qualificado, incluso no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 2 do Código Penal, os artigos 211 e 212, também do Código Penal, na questão da destruição do cadáver, que é indignante, e no 212 a questão do vilipêndio ao cadáver, que ofendeu a honra, humilhou perante a sociedade, que sobrou, como vocês podem ver nas fotos aí, sobrou da vítima. Eu venho aqui hoje apresentar a gravidade dos atos cometidos pelos réus, que não apenas tiraram a vida do ser humano, mas também demonstraram uma falta de respeito pela dignidade da vida humana, a qual é prevista no artigo 5º da Constituição Brasileira, que é um direito fundamental, e também nos tratados brasileiros, como o Fernando expôs, direitos humanos da ONU. Eles ceifaram a vida do Sr. Rogério de uma forma cruel, sem chance de defesa, e ainda cometiam atos imorais de canibalismo, ofendendo a honra, ofendendo ainda mais a vítima que ali estava, não dando chances à sua família, conforme o pai da vítima está aqui, imagina o que sua esposa passou na época, de poder, ao menos, ter um funeral digno, de ver o filho pela última vez. Se despedir de amigos e familiares. Pois o ato descrito, você só foi da benéfica dele, não foi benéfica para ninguém ali. As pedras caíram, ressaltando que, por serem espeleólogos, eles têm treinamento de sobrevivência. Eles têm treinamento. Um dia sem água, ficaram 32, uma garrafinha,
deles eu não vou falar que é mentira, que é verdade. Nos técnicos pode falar isso. Ademais, é importante ressaltar que a decisão de sacrificar dos companheiros foi aceita por todos os réus e que evidencia a conivência e a cumplicidade assassina. Eu não pontuei o artigo 288 referente à formação de quadrilhas de associação criminosa. E da forma que demonstra as fotos, mostra-se que uma pessoa não faria tal problema. 3 pessoas, sim. A escolha de jogar dados para decidir a sorte quem seria a vítima é um ato que revela a frieza e a falta de empatia que permeou a situação. Vindo aí os réus sem o consentimento da vítima, frisando sem o consentimento da vítima, e uma possível premeditação, porque eu não sei o que estereótipos vem com 2 dados para decidir sorte de ninguém. Ninguém vai jogar dado dentro de uma caverna. Presta, mas o dado era do Roger. Era da própria vítima. Sem provas, não há provas por nada da vítima. Não se pode alegar que a pressão no momento justifica a tal atrocidade. A proposta de sacrificar os membros do grupo seguida pela execução do ato só demonstra uma total desumanização e desprezo pela vida alheia. E conforme os autos tinham uma chance de sobrevivência através do resgate que ali estava. Nas falas das autoridades ali presentes, notava-se o desespero que ali estava. O senhor Rogério, ele ligou conforme escreveu a denúncia, conforme o testemunho da médica, conforme o testemunho do dinheiro, ele ligou e perguntou da questão, ela perguntou qual era a questão da nutrição da carne humana, no momento de desespero, o cara está preso. Quem garante? Não há provas. Na Ceará, mas quem garante que não há um cunho já para ter assassinado o Rogério? Porque nota-se que uma pessoa, eu entendo, os senhores entendem, uma pessoa que com uma atitude é um possível líder. Eles eram uma sociedade. Quem garante que o Rogério ia se tornar líder da sociedade e um dos réus impedia isso? O senhor consegue garantir isso, doutor? Uma determinada não prova. Mas vamos concluir. Então, na dúvida, prova. O Código Penal brasileiro, claro, que ao classificar o homicídio de um crime gravíssimo. Os réus não apenas tiraram a vida de uma pessoa, mas fizeram de uma maneira brutal e desumana. Eles devem ser responsabilizados pelas suas ações. Os réus nem pensaram, nem mesmo seus familiares, que iriam ter que sustentar o karma de toda a sociedade, que eu acredito, no mundo, na família da sociedade inteira, do ato de canibalismo e vilipêndio para que estavam prestes a cometer. Para finalizar, senhores jurados, peço que vocês reflitam sobre a gravidade dos atos cometidos por Alexandre de João. Eles não apenas ceifaram a vida de Rogério, mas também desrespeitaram a dignidade e a justiça deve ser feita. E a única resposta adequada a um crime tão grande é a condenação. Vou passar a palavra para a minha colega Luísa. Muito obrigado pela palavra. Considerando a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro, assim também considerando o direito da vida como direito fundamental, considerando todas as exposições brilhantes que os juízes apresentaram aqui, com o fim de provocar uma reflexão no conselho de apresentação de sentença. Partindo dessas considerações e de todos os pressupostos jurídicos até aqui apresentados, a Promotoria Pública de sentença os réus, em hipótese alguma, agir em estado de necessidade.
artigo 121, parágrafo 2º, do inciso 3º. O Código Penal brasileiro. A acusação enfatiza e retifica a gravidade do ato. E premeditação